reflexão há alguns dias, e concernente a fraquezas, algo que nós temos visto muito nas igrejas, algo que tem acontecido demais no Evangelho. Muitas pessoas que estão fracas, pessoas que estão se colocadas, que estão numa situação de fraqueza talvez física, psicológica. E sobre fraqueza, que é isso que o Espírito Santo de Deus me impulsionou a falar essa noite. Sobre fraquezas que nós enfrentamos diariamente. Fraquezas talvez físicas. Eu tenho também uma fraqueza, eu acho que é psíquica, psicológica, psíquica. Essa semana, Deus me deu um livramento muito grande. A minha fraqueza eu sou sonâmbulo. Eu sofro de sonambulismo. É verdade. E essa semana Deus me deu um livramento tão grande. Eu sonhando que tinha ladrão na casa, corri por toda aquela varanda ali da porta de casa, ali, aquela varandinha de aquelas telhas. Eu corri, fiz um escarcéu em casa de madrugada. E graças a Deus, porque eu estou um pouquinho gordo, porque eu quebrei a telha, caí para baixo, mas fiquei preso entre os vãos das madeirazinhas. E graças a Deus eu não caí lá embaixo, porque eu acho que o estrago seria muito grande. Deus me deu esse livramento. De repente eu acordei, minha mãe, todo mundo saiu desesperado. E eu vi que estava sonhando, voltei a dormir. Mas isso é uma fraqueza que me traz muita vergonha. E eu vou explicar por quê, que acontece muito comigo. Tem uma vigília esses dias, a gente estava lembrando. Um certo dia, meu pai me leva para uma conferência de missionários. Uma conferência de missionários em São Paulo. Chegamos lá, era uma conferência maravilhosa. Era uma conferência de missionários do mundo inteiro. Do Brasil, pessoas que estavam vindo lá da Angola, da África, da Europa. E era uma conferência que eles iam se encontrar para passar uma semana com palestras e tudo aquilo, contando histórias. E foi maravilhoso. Quando a gente chegou lá, a gente ficou alojado na casa do irmão Sandro, que era daqui da igreja. E o pastor Fernando pregou lá, foi maravilhoso. Nos últimos dias, a gente chegou já exatamente no final. Era muita gente, era maravilhoso. E lá tinha um missionário do Rio de Janeiro. Um missionário que ele era engenheiro mecânico do exército, capitão, muitos anos engenheiro do exército. E ele tinha deixado tudo para o evangelho. Tinha uma igreja no Rio de Janeiro, era um homem de Deus, um homem muito forte, muito honrado, de muito nome lá em São Paulo. Muita gente conhecia lá do Rio de Janeiro também, conhecia muita gente. E ele tinha mais ou menos uns 60 anos, 65 anos. E num quarto que era um quarto pequeno, me colocaram para dormir com ele. Me colocaram para dormir com esse missionário de 60 e poucos anos. 65 anos. Era um cara muito inteligente, muito culto, falava mais de 4 línguas. E era um cara muito esperto, um cara de gente boa, engraçado. E colocaram a gente para dormir junto num quarto, cara. O quarto era muito pequeno. Era uma beliche e uma cama no chão. Então, a cama, elas ocupavam todos os espaços. Se você descesse da beliche, você tinha que ter muito cuidado, dar a volta, andar devagarzinho, porque senão você podia pisar em alguém. E me colocaram para dormir exatamente nesse lugar com esse missionário. Quando foi à noite, queridos, algo aconteceu. Eu estava na beliche de cima, estava dormindo na beliche de cima, ele na beliche de baixo, ele no chão. Infelizmente ele estava no chão, tinha outro na beliche de baixo. E de madrugada, eu sempre sonho, isso é uma coisa nossa, é uma coisa de família, de Camargo. Meu avô é engraçado que, antes dele morrer, eu morei com meu avô 2 anos, e é muito engraçado esse medo, essa perturbação de ladrão. É uma perturbação. Meu avô, ele só dormia todo dia. Acho que até hoje é assim na casa da minha avó. O meu pai quis botar isso na minha casa, quando a gente cresceu, a gente tirou isso. Meu avô, antes de dormir, toda vez ele chega, bota uma cadeira, na cadeira ele enche de panela, bota um monte de panela em cima. E se o ladrão chegar e abrir, vai derrubar a cadeira, as panelas, todo mundo acorda. Eu falo, pô, mas se abrir, entrar e matar nós, pô. Não vai ajudar nada. É uma perturbação que a gente tem de ladrão. A gente tem medo muito de ladrão. A gente tem essa perturbação. Eu sempre sonho que tem ladrão. Sempre é ladrão que está entrando na minha casa. E eu vou falar para você, se tiver mesmo, eu saio alucinado. E se eu pegar, eu bato muito. Eu fico nervoso. Quando eu estou sonhando, eu fico nervoso, cara. Eu vi outra pessoa. Talvez vocês não conheçam quando eu estou dormindo. Infelizmente, essa noite eu sonhei que estava dormindo, eu sonhei que tinha ladrão na casa. E o ladrão era justo um missionário de 65 anos. Eu pulei para cima
desse missionário. E eu comecei a bater nesse missionário. Foi uma luta, uma briga, um MMA de lá e de cá. E ele, de repente, o missionário acorda, bota a mão na minha cabeça e fala: eu te repreendo em nome de Jesus. Você está derrotado, Satanás. Sai desse menino, sai desse corpo. E eu de cá brigando com ele. E era soco de lá. Ele falou: vou te pegar, seu ladrão, vou te pegar. E, de repente, ele era do exército. Ele tinha técnicas de defesa, ele tinha técnicas de tudo. E tem uma hora que ele me pegou, me mobilizou. E essa é o pior. Porque quando ele mobiliza, geralmente quando eu sonho, quando eu estou sonhando, é muito rápido eu acordo. E quando eu acordo, eu lembro que eu estava sonhando. Eu falei: cara, acho que eu estava sonhando. E isso é ruim, porque me bate uma vergonha. É chato. E aí quando ele me imobilizou, eu acordei. Aí que ele continuou mesmo. Eu estava imobilizado, ele botou a mão na minha cabeça e fala: demônios, legiões, sai dessa vida, sai desse corpo, sai agora, sai agora. E eu envergonhado, o que eu podia fazer? Ter acordado e falar: cara, eu estava sonhando. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: ai, irmão, já saiu. Fica tranquilo. E aí, só que esse missionário não dormiu mais. Passou a noite inteira orando. Eu fui dormir envergonhado. No outro dia, esse missionário chega junto à marinha dele. Eu levantei, a gente estava na mesa do café, tomando café. E o missionário chega na mesa e fala: gente, olha, eu não vou embora hoje, mas eu estou sentindo que eu preciso ir embora. Aí me mandou na casa: mas por que, meu querido? O que aconteceu? Ele falou: não, eu sofri uma retaliação do diabo muito grande essa noite. Eu sofri uma perseguição muito forte. Eu estou pensando que eu preciso voltar e orar. O diabo não está furioso com a minha vida. Ele falou com essas palavras. Meu pai olhou assim para mim, eu acho que já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ele falou: o que aconteceu? Pai, eu sei que tinha ladrão. E o ladrão era o missionário, pai. Meu pai vira para mim e fala: eu nunca mais te trago uma conferência de missionários. O que esse missionário vai falar no Rio de Janeiro? O filho abençoado do pastor? Não, o filho demoniado, meu Deus do céu. Mas são fraquezas que nós temos, que talvez você tenha, você ri, mas você sabe que você sonha à noite também. Que você de noite grita, que você de noite fala, que você fala muitas coisas. Ou talvez você tenha outro tipo de fraqueza, talvez comparada com a fraqueza de, talvez com sonâmbulo, talvez você tenha, nós temos isso. São fraquezas que nós enfrentamos, que nós vivenciamos, que nós temos, que são diárias, que é normal. E sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Quero ser bem rápido, quero ser bem sucinto na minha palavra. Espero que o Espírito Santo de Deus tome conta essa noite, fale com você aquilo que Ele falou comigo, aquilo que Ele ministrou no meu coração. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, se você já abriu. Amém? Amém? Amém. 2 Coríntios, está no telão também, 2 Coríntios, versículo 12, Paulo escreveu a Coríntios, uma carta surpreendente que ele escreve à igreja de Coríntios, e ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Aleluia. Diga bem forte comigo: porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Eu estou forte. Isso é algo precioso que Paulo vem escrever à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, essa carta de Coríntios, Paulo escreve uma igreja que estava lutando, tendo muitos problemas concernentes à fé. Paulo era um apóstolo, um pregador do Evangelho, um homem segundo o coração de Deus, um homem voltado para a palavra de Deus, que pregava o Evangelho em todo lugar que ele andava. Paulo vai ali e prega aquela igreja, prega para aquele povo. Muitos são convertidos, muitos são restaurados, muitos saíram do pecado e foram viver o Evangelho genuíno, diferente, que transforma, que muda. E Paulo chega nessa segunda carta de Coríntios, escrevendo porque estava acontecendo algo muito ruim naquela cidade, naquela igreja.
falsos mestres, falsos ensinadores, pegando os novos convertidos e ensinando o evangelho distorcido, o evangelho talvez que mata, o evangelho usando dos artifícios do evangelho para matar, para destruir muitas vidas. Paulo, na sua segunda carta de Coríntios, ele tem que escrever essa carta, mostrando que ele é um apóstolo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, para evitar e para destruir, para anular aquilo que as pessoas estavam falando também dele, e para aquilo que estavam falando do evangelho. Queridos, na sua segunda carta, Paulo vem com muita seriedade exortar aquela igreja, com muito amor, com muito carinho, com muito carinho. Paulo chega na sua segunda carta e ele diz: quando eu estou fraco, que eu estou forte. Paulo, por muitas viagens, proclamou o nome de Cristo, pessoas se converteram e muitas igrejas foram estabelecidas. Por muitos lugares que Paulo passou, muitas vidas foram transformadas. Eu tive na Itália, lá em Roma, na prisão de Paulo, um lugar maravilhoso, um lugar onde a unção de Deus reina, onde a história conta que Paulo esteve ali escrevendo as suas cartas, onde todo mundo que entrava, Paulo pregava o evangelho, e ali contam, os guias contam a história. Lá na prisão de Paulo, é tudo cercado de pedra, dentro de uma rocha. O pastor Fernando esteve lá, teve uma galera lá com a gente. E aí a história conta que Paulo um dia orou para que ele pudesse batizar todo mundo que convertia ali na prisão. Deus fez brotar água de meio às pedras para que ele pudesse batizar. Paulo era um homem segundo o coração de Deus. Paulo pregava e não tinha medo. Paulo andou em todos os lugares, viajando, pregando, exortando, falando do amor de Cristo, falando do evangelho que transforma, do evangelho que você pode vir como você está, mas você não vai permanecer do jeito que estava, do evangelho que transformou a minha vida, do evangelho que transforma a sua vida. Paulo encontra uma igreja frágil, Paulo encontra uma igreja débil, Paulo encontra uma igreja com falsos ensinadores, uma igreja cercada de idolatria, cercada de moralidade. Paulo encontra uma igreja que enfrentava problemas concernentes à sua fé, concernente à sua fé, à sua maturidade cristã, o estilo de vida cristã. E Paulo chega diante daquele povo para exortá-los, para dizer: olha, aquilo que vocês estão vivendo, vocês não podem viver assim, porque não é aquilo que eu preguei, não é aquilo que eu prego, não é aquilo que Jesus, que Deus quer que você viva. Paulo então exorta aquele povo. E ele chega no capítulo 12. No versículo 10. E ele diz: olha, para que vocês saibam daquilo que lemos, para que vocês saibam, para que todos saibam que eu sinto prazer nas minhas fraquezas. No versículo 9, olha o que diz o versículo 9, olha aí. No versículo 9 do capítulo 12 diz assim: ó, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo chega diante daquela igreja falando assim: olha, eu me glorifico, eu adoro, eu me louvo quando estou fraco, porque sobre mim, nas minhas fraquezas, repousa o poder de Cristo, e o poder dele é glorificado através da minha fraqueza, através da minha vida, quando eu estou fraco. Muitas das vezes nós nos sentimos fracos, nós saímos da nossa casa e íamos trabalhar sentindo exatamente fraco, de uma maneira que Deus não quer que sentimos, algo que Deus não quer que vivamos, uma maneira fraca de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas. Deus, eu estou fraco, eu não aguento mais, Deus, eu não dou conta, Deus, eu não estou dando conta, eu estou fraco, olha, eu estou ofegante, estou fraco. Paulo chega e diz: eu sinto prazer nas injúrias. Quantas vezes na sua semana, no seu trabalho, no seu mês, neste mês que você enfrentou, que você tem enfrentado, quantas injúrias você sofreu? Quantas injúrias pessoais do seu patrão, do cara que quer a sua vaga, do seu colega na faculdade? Quantas injúrias você tem vivido? Quantas injúrias você tem sofrido? Aquilo que você está passando eu não sei, mas você sabe, eu sei que o Espírito de Deus está falando na sua vida e está te fazendo lembrar todas as injúrias, todas as
sinto prazer nas necessidades. Quantas necessidades enfrentamos? Aquilo que nós enfrentamos na nossa vida diária é uma coisa chamada necessidade. Nós necessitamos nos alimentar, nós necessitamos de transporte, nós necessitamos de trabalho, nós necessitamos de trabalho para pagar as contas, nós necessitamos, porque eu sinto prazer nas necessidades, porque eu preciso das necessidades. Paulo vem dizendo isso, Paulo vem dizendo exatamente isso, porque eu tenho prazer. Paulo diz, eu tenho prazer nas perseguições. Quantas vezes você, os teus sonhos têm sido perseguidos? Você tem um sonho, você tem um projeto, e você tem sido perseguido por causa dele. Na sua casa ninguém te reconhece. Na sua igreja talvez você queria um reconhecimento melhor. Talvez você tenha sido perseguido porque você tem um dom, porque você tem um talento. Paulo diz, eu sinto prazer nas perseguições. Eu sinto também prazer nas perseguições. Eu tenho um prazer tão grande quando eu sou perseguido. Eu tenho um prazer tão grande quando eu vejo gente levantando contra a minha vida. Paulo estava dizendo exatamente isso. Sem tirar e sem pôr. Paulo estava dizendo, eu adoro quando eu sou perseguido. Eu adoro. Glória a Deus. Paulo diz, porque eu sinto prazer nas angústias. Sabe quando eu estou angustiado? Quando eu vou para minha casa, eu coloco a cabeça no travesseiro, minha angústia me fala na minha mente. Quando uma angústia fala no meu coração. Quando uma angústia ela fala mais alto na minha casa, na minha família. Paulo diz, eu sinto prazer também nas angústias. Eu adoro também as angústias. Eu adoro tudo isso. Paulo estava escrevendo aquela igreja, ensinando aquela igreja. Exatamente isso. Ele estava dizendo, eu adoro as fraquezas. Eu gosto das perseguições. Eu gosto das necessidades. Eu tenho prazer em tudo isso. Eu tenho prazer em ser injuriado. Eu tenho prazer em ser tentado. Eu tenho prazer em ser angustiado. Porque tudo isso me faz chegar mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque ele vem dizer, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Aleluia! Paulo diz, quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, sai todas as minhas forças, sai tudo aquilo que eu penso de mim, o meu ego cai por terra, aquilo que eu achava que eu era, aquilo que eu achava que eu sou, já não acho mais. Agora eu tenho certeza que é o poder de Deus que está me levantando. Agora eu tenho certeza que é a glória de Deus que está repousando sobre a minha cabeça. Agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Eu sou Paulinho. Tá, Paulinho, esse passo com testa. Passar no santo. Aleluia. Pode dizer amém? Amém. Paulo diz exatamente isso. Paulo vem dizer, eu sinto prazer. Eu sinto prazer, eu glorifico o nome do Senhor. Porque eu adoro tudo isso. Porque quando eu sinto isso, quando eu estou fraco, eu posso ver a Deus de uma maneira que eu nunca vi. Porque você pode conhecer a Deus de uma maneira que você nunca conheceu. Porque você pode viver algo de Deus que você nunca viveu. Talvez você está 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 40 anos, sei lá. Mas muitas vezes você não teve experiência genuína com Deus. Você muitas vezes não teve algo sincero, algo vivido, exatamente aquilo de experiência eu e Deus. Mas você teve, você sabe o que eu estou falando, eu tenho certeza que você já viveu algo. Eu tenho certeza disso. Você passa por uma luta, você passa por uma fraqueza. E nada mais já vai te afastar da presença de Deus. Amém, aleluia. E nada mais vai te afastar da presença de Deus. Porque quando você está fraco, vem a força de Cristo.